Olá a todos. Este vídeo é da série de comemoração dos 10 mil inscritos dos canais Fuja da Mentira e Inteligentista. Dois canais indicados aqui. Bom, esse vídeo vai ser interessante. Vamos lá, por partes. Bom, para quem vai prestar vestibular, né, ou está na escola e estão recomendando livros, existem vários livros que o Ministério da Educação acha importante no Brasil, não é verdade? Existem vários livros que a USP, a Universidade de São Paulo, acha importante para o vestibular. Mas eu não quero falar deles. Mas vamos tocar um pouquinho neste ponto. Que livros legais a USP indica, ela entende que é importante para uma pessoa que presta vestibular? Que tal Memórias Póstumas de Brás Cubas? Aonde vai ficar se discutindo se ele é um autor defunto ou um defunto autor. Que tal? Que tal Memórias Póstumas de Brás Cubas? É uma coisa que é tão importante que pode mudar o Brasil. A pessoa lê Memórias Póstumas de Brás Cubas. Afinal de contas, Machado de Assis, não é verdade? Mas esse não é um livro tão ruim. Na Universidade de São Paulo, por exemplo, o pessoal pede para se ler um livro que se chama Macunaíma, o herói brasileiro. É um personagem quase maldito, não é verdade? E que é um contra-exemplo de tudo que é bom. Que tal? Que tal ler Macunaíma? Que tal ler nas escolas? Que tal indicar para todas as escolas do estado de São Paulo ler um livro do Mário de Andrade, uma pessoa perturbada, que escreveu um livro perturbado, que faz mais mal à mente do que bem. Que tal? Um herói brasileiro que é um maldito. Que tal? Que tal ler isso para a universidade? Que tal? Que coisa, hein? O pessoal que indica esses livros deve ser muito, muito inteligente, não é verdade? Agora, tem um autor muito importante que nenhuma universidade brasileira pede no vestibular, que as escolas não pedem para as pessoas lerem. Muito interessante. Um autor importante, esse cara aqui, eu diria que um dos maiores traidores do comunismo, ok? George Orwell. George Orwell e seu livro 1984. George Orwell tem dois livros que, assim, me fascinam. Um é A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos é exatamente a aplicação de um modelo comunista, aonde os porcos colocam um fazendeiro que cuidava da fazenda para eles fazem um complô para colocar o fazendeiro para fora da fazenda, e eles tomam a liderança. Eles tomam a liderança e o cavalo, que é o personagem assim que eu mais fico louco. O cavalo é o maior trabalhador, né? É o que mais acredita naquele comunismo implementado pelos porcos. É o que mais trabalha e dá o sangue. E quando o cavalo fica doente, os porcos vendem o cavalo para humanos para fazer sabão com o cavalo. O cavalo está doente, ele não está produzindo mais nada, embora ele tenha sido mais dedicado, o que mais se esforçou, e os porcos vendem ele para fazer sabão e em troca recebem geleias gourmet para poder comer lá entre os porcos. Só os porcos se dão bem. O cavalo se dá bem, o burrinho se dá bem, o cavalo se dá mal, o cachorro se dá mal, todo mundo se dá mal, mas os porcos, impressionante, impressionante. É um livro que, para quem gosta do comunismo, por favor, leia. Vocês vão abrir os olhos, vocês vão entender quem são os porcos, quem são os cavalos, quem são os cachorros. É um livro que faz uma analogia entre o que tem no comunismo e uma fazenda com vários tipos de animais. É um livro fantástico. Mas o livro mais marcante do George Orwell é o livro 1984. Onde existe um regime totalitarista no mundo. Se eu não me engano, o mundo é dividido em 3 partes. Essas 3 partes criam uma pseudo-guerra. Ficam uma jogando bomba na outra para a população um não gostar do outro. Mas são só 3 blocos, se eu não me engano, grandes no mundo. E as pessoas são controladas por um personagem, né, um ditador que se chama Big Brother. A série de TV Big Brother da Globo e que tem no mundo inteiro, em vários países,
fala sobre esse Big Brother que controlava as pessoas, que olhava a casa das pessoas. Tinha um aparelhinho lá, a pessoa entrava em casa, o Big Brother estava lá. Por que você não está com o seu crachá hoje? O que é esse livro que você carrega na sua mão? Né? E nesse livro, eles fizeram uma lavagem cerebral tão grande nas pessoas, mas tão grande, tão profunda, que tem um caso lá de um rapaz que está sendo torturado por estar falando mal do Estado. E quando o pessoal vai ver, como é que ele foi, como descobriram que ele estava falando mal do Estado? Ele está dormindo, em um sonho, ele falou, eu odeio o Estado. E a filha dele ouviu isso e denunciou ele. Percebe? Aí você fala o seguinte, mas que filho faria isso? Hoje em dia, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, outro dia não, já faz uns 3, 4 anos. E ele estava rindo muito, falando assim, você não acredita. Outro dia eu falei pro meu filho para ele não fazer tal coisa, senão ele ia apanhar. E ele virou para mim e falou assim, se você levantar a mão contra mim, eu ligo para a polícia, porque minha professora ensinou que qualquer coisa que eu veja estranho em casa, eu posso ligar para a polícia. E o cara dava risada, sabe? Olha como ele é inteligente. Puxa vida, legal essas escolas, né? Ensinando o filho a trair o pai, a enganar, não é isso? Lógico, tem caso de abuso, tem que denunciar. Mas, já pensou se dá um tapinha no seu filho e chega a polícia lá? Então esse livro aqui, esse livro 1984, foi escrito antes de 1984 e ele previu um futuro. Ele previu um futuro lá em 1984. Graças a Deus esse futuro não se concretizou ainda. Estamos quase lá, mas não se concretizou ainda. E ele escreveu isso para pessoas boas, que nem eu, você, tomarmos atitudes para que essa ideia de comunismo horrorosa não fosse implantada. Só que o que aconteceu foi o inverso. Os comunistas olharam e falaram e usaram isso como manual. É um manual perfeito. Olha só, a troca das palavras, da ideia das palavras que o comunismo tanto usa, é quebrar o dicionário da nossa cabeça. Então olha só, para vocês terem uma ideia, dentro do Partido Comunista deles aqui, que eles chamavam de Partido Interno, Inner Party, eles tinham o Ministério da Paz. O Ministério da Paz basicamente fazia guerra. Olha só. Inverte, percebe? O Ministério da Paz era o que fazia guerra, era o que matava as pessoas, etc. O Ministério da Fartura era o que administrava a fome. Puxa, o Ministério da Fartura é o que administrava a fome. O Ministério da Verdade é o que trocava todos os fatos históricos, mudava tudo. O Ministério da Verdade. Vocês percebem que está tudo invertido? E eles tinham uma frase do partido, que falava o seguinte: liberdade é escravidão. Essa é a maior troca de palavras que o comunismo já fez. Olha só, liberdade é escravidão. Então o comunismo diz assim, se você é livre, você é escravo. Agora inverte isso. Se liberdade é escravidão, escravidão é liberdade. Olha só que maravilha. É isso que o comunismo prega. O comunismo prega isso ao pé da letra. Eles falam pro povo, olha só, se você estiver livre para você ganhar seu dinheiro, etc, tal, você vai ser escravo do dinheiro. Então não seja escravo do dinheiro. Para você não ser escravo do dinheiro, certo? Para você não ser escravo do dinheiro, você tem que conseguir uma liberdade. Essa liberdade o que é? É você depender do Estado. Então o que acontece? A frase era liberdade é escravidão. Não queira ser livre. Liberdade é escravidão. Você vai ficar escravo do dinheiro se você for livre. Agora, escravidão do Estado é liberdade. Olha só. Então o comunismo ele faz isso todos os dias. Todos os dias. Ele troca palavras. Eles são especialistas em trocar significados da palavra. Que nem eu já falei num vídeo aqui. Tem um vídeo que eu falo só sobre a palavra burguês. Falo que burguês é uma coisa ruim. A palavra burguês que eles usam, o termo burguês, cunhado por Karl Marx, é uma merda. Desculpa. É uma porcaria. Então o que acontece? A palavra burguês é uma palavra bonita, né? Significa, pessoas que conseguiram desbancar o sistema feudal. Pessoas que foram, não desbancaram na guerra, qualquer coisa do tipo, mas desbancaram indo para fora dos feudos, montando burgos
e morando nos burgos, esses anos burgueses, sapateiro, o ferreiro e assim vai. Então, puxa vida, eles destroem o significado das palavras. E quando eles destroem o significado das palavras, eles reconstroem as frases, tá, com as palavras certas. Então, por exemplo, outro dia a gente teve a oportunidade de ouvir o Lula falando que se ele ganhar a eleição em 2018, ele vai regulamentar a imprensa. Legal, só que a palavra não é regulamentar. O que ele vai fazer? Ele vai oprimir as informações, ele vai cortar as informações, ele vai censurar. Então, uma lei de censura se chamaria uma regulamentação. Todas as palavras são trocadas. Então, quando você conversa com um comunista, você tem que ouvir cada uma das palavras dele e ver se ele está usando elas de forma correta. É medonho conversar com um comunista, porque ele usa palavras assim, ai, coitadinho do pobre. Aí você fala assim, quem que é o pobre? É o porteiro? Não. Pobre é o cara que está na prisão e já matou 20 pessoas. Não. Cara, isso não é pobre. Esse cara é um cara mau. Pobre pra mim é pessoa que luta para tentar colocar comida em casa, cara. Então assim, todas as palavras eles trocam. É uma perturbação. Mas voltando a esse livro aqui, 1984, do George Orwell. A Apple fez uma propaganda, inclusive sobre isso, sobre o Big Brother. Quem assiste Big Brother merece viver no Big Brother. Quem assiste Big Brother porque acha tem mulheres bonitas, etc, tal, merece perder a liberdade. Ok? Merece. Ok? Quer dar audiência pro Big Brother? Beleza, cara. Beleza. Sua mente está algemada. Ok? Mas vamos lá. 1984. Eu quero falar sobre este livro por um motivo muito específico. Eu já li esse livro outras vezes e alguém me chamou a atenção por um trecho do livro que passou batido a primeira vez que eu assisti. E eu vou falar sobre esse trecho desse livro, 1984. É um trecho, parece estranho, é um trecho tirado dentro de uma tortura no livro. Mas eu quero falar sobre esse trecho porque tem muitas pessoas boas que ficaram muito nervosas com por eu ter falado que eu apoio o modelo da Terra plana. E as pessoas ficaram muito nervosas, tá? Tem um canal, inclusive, que eu gosto muito, que eu assisto, que é o Encarando o Sobrenatural, que ele ficou bem bravo com esse negócio da Terra plana, né? Tirou os terraplanistas de pessoas meio devagar. E eu quero deixar um recado para todo mundo que é bom, que não gosta do modelo da Terra plana e que aprecia um pouquinho este livro, 1984. Se você não leu, esse livro aqui é muito interessante, 1984. Tem um vídeo na internet que é um filme sobre esse livro 1984. Ele está totalmente errado, do começo ao fim, não vale a pena. 1h50 eu assisti, eu tive assim, tristeza de ver como você pode criar uma mentira em cima de uma verdade. O vídeo é uma mentira total sobre o livro. Leia o livro. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Você aproveita e lê o livro Revolução dos Bichos. Muito interessante, do mesmo autor, George Orwell. Mas eu tô aqui com um livro que é onde eu vi esse trecho muito interessante. E eu vou ler para vocês. Esse aqui está em inglês, eu não tenho o meu livro 1984 aqui em português. Mas o cara coloca um trecho aqui nessa discussão. E é o seguinte. Olha só. É uma conversa entre duas pessoas. O O'Brien, que é um membro poderoso do Partido Comunista lá, que chama Inner Party. E que é uma elite, né, que controla todo mundo. E um protagonista do livro que se chama Winston. Tá? O Winston tá sendo torturado porque ele se apaixonou por uma mulher e isso nesse mundo deles é errado, porque a pessoa só pode se apaixonar pelo partido. Então, tudo bem. Você sabe, o comunismo é isso. O comunismo ele é baseado em mentiras. Então, por exemplo, no Brasil, o comunismo defende os gays. Mas em Cuba matou todos os gays e na Rússia também matam gays. Então, mataram gays. O comunismo defende minorias no Brasil, mas em outros lugares eles mataram as minorias. Então assim, o comunismo ele é muito flexível.
Se ele encontra poder nas minorias, ele vai pelas minorias. Se ele encontra poder nas maiorias, ele passa aí pelas maiorias. A base do comunismo é o poder, eles querem o poder, só isso. Então, aqui basicamente ele colocou um trecho onde basicamente eles estão falando sobre o poder, né? Sobre o slogan, né, que liberdade é escravidão e tudo mais. Este cara, Winston, ele é um cara que muda a história. O Winston é empregado, tá, desse partido. Ele não é o O'Brien. O O'Brien é o opressor. O Winston, ele é simplesmente uma figura que ele pega textos dos jornais antigos e adequa eles à verdade. Ou seja, ele muda o que aconteceu. Então, se o partido matou tantas pessoas, ele troca lá que tantas pessoas foram mortas por traição. Ele troca a ordem, ele muda a história, ok? Ele muda a história. Então o Winston é um personagem que ele já sabe que a história é toda uma mentira, tá? Quem é inteligente sabe. A Segunda Guerra Mundial é contada de um jeito na Rússia, é contada de outro jeito nos Estados Unidos, é contada de outro jeito na Alemanha, é contada de outro jeito no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem um governo que controla a informação, os Estados Unidos tem outro, a Rússia tem outro, e cada um tem uma visão diferente. Essas visões podem não estar erradas, mas elas não estão completas. Neste caso aqui, eles estão mostrando uma visão errada. Mas vamos lá. E tem um trecho muito interessante, aonde o Winston fica falando o seguinte: olha, vocês não controlam tudo. Porque vocês não controlam o clima, vocês não controlam. Ele falou, olha como o mundo é pequeno perto do universo, né? E o O'Brien está contando coisas para ele. Ele fala assim, olha, a gente muda a história. A história que todo mundo conhece é a história que a gente mudou. Ele fala isso, a gente mudou a história. E de repente ele fala, o Winston está falando assim, mas olha só, as estrelas estão tão longe, né? O mundo, né, antecede as pessoas, etc. E olha só que interessante ele fala aqui. Vamos ver aqui. Ele fala o seguinte. Ele fala assim, olha, nós controlamos tudo, porque nós controlamos as mentes. Então, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, mesmo que chova, se a gente disser na televisão que não choveu, a maioria das pessoas vai entender que não choveu. Então, eles controlam de certa forma até o clima. E ele continua. Olha só, por exemplo, aqui, o Winston diz, o cara que está sendo torturado diz assim, ó, o universo inteiro está fora de nós. Olha as estrelas, elas estão a milhões de anos-luz. E o opressor diz assim, você não tem ideia do que são as estrelas. Elas são pequenos pedaços de fogo a poucos quilômetros de distância. Tá? Ele fala, a Terra é o centro do universo. O Sol e as estrelas giram no entorno da Terra. Aí nisso o cara que está sendo torturado começa a ter uma convulsão, né? E o cara continua o seguinte. Para certos propósitos, nós utilizamos outros modelos. Ele fala, quando nós navegamos no oceano, ou quando nós predizemos um eclipse, nós assumimos que a Terra gira no entorno do Sol, que é uma estrela que estaria a milhões e milhões de quilômetros. Mas isso é um modelo duplo da astronomia. Os dois modelos podem ser usados. Agora, as estrelas estarem distantes é conveniente para nós. Nós controlamos a revisão por pares. E assim,
Esse momento da tortura é um momento onde tem duas informações diferentes, tá? Ele é um modelo assim, está sendo feita uma lavagem cerebral no Winston. No final da lavagem cerebral, o objetivo do cara ele faz uma pergunta: 2 mais 2 é igual a 5, isso é verdadeiro ou falso? O Winston diz, isso é falso. Então, eles vão lá e dão um choque, eles colocam o cara sobre confinamento, eles fazem várias coisas. Só que no meio disso tudo, o que o cara fica fazendo na lavagem cerebral? Ele fica mostrando que tudo que o Winston sabe é mentira. Então ele fala assim, tipo, você sabe a história? A história tá bem contada? O cara fala, não, tá bem contada. Ele fala, mas você sabe que você trabalha manipulando a história. Como é que você tem certeza que a história tá bem contada? Ele começa a pegar um monte de coisas que o Winston sabe e mostrar pra ele que aquilo era mentira. E de repente, o que ele mostra pro Winston é que tudo que ele sabe, tudo que é verdadeiro pra ele, é mentira. Quando o cara vai absorvendo isso, ele percebe que tudo tá desmoronando, a história é uma mentira pro Winston, porque ele já descobriu, ele mesmo trabalha nisso. Quando ele descobre que tudo que ele aprendeu na escola é uma mentira, ele vai colapsando internamente, ele vai colapsando, vai desmontando a mente dele. E de repente, o último ponto, quando ele chega à conclusão, quando o cara mostra pra ele que na verdade o sistema solar, não um sistema solar, é heliocêntrico, ou seja, o universo roda em volta do planeta Terra, o centro de tudo, é o centro da criação, o Winston ele desmorona de vez. E quando ele percebe que aquilo é uma verdade, ele vira pro cara e fala assim, ó, 2 mais 2 é 5. Acabou, tudo bem. Não, por favor, não me conte mais. Não quero saber. Se você me falar que é 6, é 6. Pra vocês terem uma ideia, uma coisa muito interessante que ele fala aqui no livro é assim, o Winston diz assim, a Terra tem bilhões de anos. E o outro diz assim, você não entende. Você não entende. Quem criou a Terra, criou quem pensa. Basicamente isso. Ele fala assim, o que cria a realidade é o pensamento de todos. Então assim, é como se Deus tivesse depositado em nós uma força tão grande que quando ele criou o mundo, esse mundo que a gente conhece, essa realidade, é mantida pela forma como todos pensam. Então, se todos pensam de uma forma verdadeira, esse mundo é uma maravilha. Agora, se todo mundo pensa liberdade é escravidão, o mundo vira o mundo de 1984, onde liberdade é escravidão. Então, puxa vida, sabe? É uma coisa que eu fico assim meio chateado. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo quer trabalhar por conta própria. É impressionante. Impressionante. Outro dia eu estava conversando sobre vacinas com um colega meu, e ele falou assim, mas se você trabalha por conta própria no Brasil, você é obrigado a tomar vacina? Eu falei, não. Ele falou, você, de certa forma você consegue, né? Você não tem que mostrar pro seu chefe a carteira de vacinação, tá? Não é isso? Aí ele falou, mas então não tem problema nenhum, a maioria das pessoas trabalha por conta própria. Eu falei, cara, desculpa, no Brasil a maioria das pessoas não trabalha por conta própria. Aí ele falou, cara, você tá de brincadeira. Eu falei, não, a maioria das pessoas trabalha pro governo, cara. Difícil, né? Então assim, por quê? Porque as pessoas têm medo de ser livre. Já pensou? Eu tô livre e eu não sei se amanhã eu vou receber salário ou não. Sério, eu, por exemplo, sou apaixonado por isso. Se eu sou livre. Agora, quanto que eu vou receber mês que vem? Eu não sei se eu vou fazer uma consultoria, eu não tenho a menor ideia quanto eu vou receber mês que vem. Mas, quem sabe, pode ser 1 milhão, pode ser 100 mil, pode ser 10 mil, pode ser 0. Eu posso perder 100 mil, posso perder 1 milhão, não importa. A questão é, eu sei que não está nas minhas mãos, está na mão do Criador do Universo, Deus Todo-Poderoso. E eu prefiro acreditar nele, na verdade dele, na força de vontade dele, do que na minha. Ok? Por quê? Porque a gente recebe o que a gente merece. Se eu merecer receber menos, o que eu posso fazer? Melhor eu receber menos do que eu receber mais? Se eu merecer, vamos supor, a pessoa merece receber menos do que ganha.
Aí ela recebe mais do que ganha. O que vai acontecer com ela? Ela vai perder de uma forma desgraçada, não é isso? Ou com doença, né? Ou etc. O cara foi lá, ganhou na Mega Sena. Aí casou com uma mulher, lá que mostrou outro dia que a mulher casou com o cara. Aí o cara perdeu as pernas, a mulher matou ele e pegou o dinheiro, saiu com os amantes e coisa do tipo. Sério, não é melhor não ter esse problema? Então assim, o que a gente tem que fazer pra gente ganhar mais ou qualquer coisa do tipo? A gente tem que se corrigir, pedir perdão por errar tanto, não é isso? Então, liberdade é liberdade, esse é o termo. Aqui no livro diz, liberdade é escravidão. Liberdade é liberdade, escravidão é escravidão, ok? Escravidão é escravidão, liberdade é liberdade. Hoje em dia a gente tem que fazer uma lavagem cerebral nas pessoas para convencer elas que liberdade é liberdade, escravidão é escravidão, dinheiro é dinheiro, felicidade é felicidade, e assim vai. É quase uma piada, não? Mas é isso. Esse livro aqui, 1984, assim, se você não quiser ficar deprê, não leia. Não é um livro que eu indico assim. Eu vou fazer um vídeo indicando um livro muito interessante, mas este livro aqui, se você não quiser ficar deprê, não leia. Se você estiver curioso sobre a Terra plana, leia o capítulo 2. Lê lá o momento da tortura. Lê lá a conversa entre os dois. Você vai ficar de boca aberta. O cara, lá muito antes, lá em 1950 e pouco, escreveu um livro chamado 1984, já falando sobre isso. Percebe? Antes de em tese, o homem para a Lua, esse cara já estava falando sobre isso. Então assim, liberdade é liberdade. E não tem troca. Se você aprendeu que liberdade é ganhar o mesmo valor todos os meses, sem nenhuma dúvida, ser funcionário público, etc, tal, isso vai te dar liberdade? Cara, reveja. Veja, a palavra liberdade significa uma coisa, a palavra escravidão significa outra, tá? A palavra estabilidade significa uma coisa, a palavra instabilidade significa outra coisa, e não tem nada a ver com não previsibilidade. Instável não quer dizer não previsível, ok? Quer dizer, não previsível não quer dizer instável, o instável é não previsível, mas o não previsível não quer dizer instável. Você aprende que não previsível é uma estabilidade no mundo. Se você sair do Brasil e andar até, sei lá, a Venezuela, você vai ver que todos os dias vão ser diferentes. Vão ser imprevisíveis. Mas isso não é instável. Instável é um prédio que cai. Instável é uma ponte que cai. Instável é uma pessoa que está feliz, depois está triste, depois está feliz, depois está triste. Não é isso? Agora, uma pessoa que está feliz e de repente de uma hora para outra vê uma notícia e fica triste, essa pessoa é imprevisível, mas ela não é instável. Ela está indo pela lógica, ok? Então, essa pequena mensagem só para dar uma cutucada em quem diz que a Terra plana não é importante, que a Terra plana não é um assunto importante. Ela é um assunto importante. Eu acho que se você não tem o direito de questionar, você está se tornando escravo de uma ideia, você está se tornando escravo de algo. Não seja escravo, questione. É grátis, free, você pode fazer à vontade o dia inteiro. Incomoda? Incomoda. Mas faz parte, uma hora a gente aprende a mexer com isso. Não fiquem nervosos, não fiquem tristes com essas coisas, isso não é importante, eu vou explicar para vocês em outros vídeos, porque a gente tem que ficar sempre feliz. E é isso. Por hoje é isso. E para quem odeia o modelo Terra plana, capítulo 2, 1984, leia com carinho. Por hoje é isso, muito obrigado.